Deus nos proteja, nos ilumine, para a gente poder fazer um estudo cheio de coisas boas, cheios de energias boas. Vamos mentalizar nossa família, mentalizar nossa casa, nosso lar, mentalizar as pessoas que a gente sabe que está precisando de auxílio, da família ou fora da família, para que os bons espíritos utilizem as energias que nós naturalmente doamos, direcionando para as pessoas que necessitam. A Maria Tereza vai fazer a oração inicial. Eu consigo fazer. Posso fazer aí, verdade. Que é melhor. Nosso Mestre Jesus, nós nos reunimos em Teu nome mais uma vez para receber do Seu Evangelho as diretivas divinas do crescimento espiritual, porque todos nós somos necessitados, carentes da Tua sabedoria, mas necessitados também do trabalho de cada um de nós, na busca da redenção de nós mesmos, na busca do sacrifício agradável ao Senhor, estabelecendo em nós um amor mais sincero, mais puro, que o Senhor nos mostra o caminho. Pedimos pelas pessoas queridas da nossa família, as pessoas que fazem parte da nossa rede de pensamento, que eles também recebam o véu das suas vibrações, a acalmar os corações sofridos e a trazer bons pensamentos, novas diretivas a quem quer que esteja precisando. Nós nos coloquemos como seus trabalhadores fiéis, sabendo que o pensamento é criação, ordenando as nossas energias mentais para que esse estudo seja uma oficina de vibrações criadoras e benditas, capazes de ajudar encarnados e desencarnados, colocando assim o nosso coração e a nossa mente para o trabalho real com Cristo, aprendendo a cada dia a transformar essa oficina aqui em nosso trabalho diário. Muito obrigada. Que assim seja, Senhor. Nós paramos no capítulo 14, no versículo 14, né? Que a gente já havia comentado sobre Jesus expulsando o demônio que era mudo. Nós conversamos sobre o fato do espírito ser mudo, né? Ele pode ficar um tempo sem falar. Agora a Maria Ângela lembrou disso. E aí nós temos alguns casos interessantes. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. Maravilhou-se a multidão. Naquela época, expulsar demônio não era uma coisa incomum, expulsar os maus espíritos, né? Porém, alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. Beelzebu vem de Baal-Zabub, que é senhor das moscas, é um dos deuses babilônicos, e o povo de Israel vivia em guerra com os descendentes dos babilônicos. Eles eram politeístas, né? E Beelzebu era, se eu não estou enganado, é deus das riquezas, Emanuel. Não. Beelzebu, acho que era da gula. Beelzebu, deus da gula. O Emanuel está buscando lá na mente dele.
E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. O que Jesus fala aqui é de uma lógica irrepreensível, né? Quando ele fala isso, essa questão de expulsar os demônios, de tirar o demônio, e por que que o indivíduo ficou mudo. Então, nós vamos parar um pouco aqui, nessa parte de expulsar o demônio, que é uma parte que o fato de expulsar, e ele fala, os vossos filhos expulsavam por quem? Então era normal expulsar demônio, pelo que vocês estão vendo, né? Os vossos filhos expulsavam porque expulsar demônio acontecia. Então os profetas também expulsavam os demônios. Isso aí é um fato. Aí, por que que o demônio saindo, o indivíduo falou? Aí também agora eu acho que é de interesse nosso entender o motivo, né? Vocês acham que não precisa. Vocês? Entender por que que ele não falava e depois voltou a falar? Era a intenção do obsessor? É, mas é uma coisa física também, né? Concorda? Ele já devia ter a tendência nele? Ó, eu vou colocar aqui, eu vou explicar assim, uma coisa que acaba nos envolvendo bastante, porque mexe com uma situação de processos fisiológicos Vou lá, vou explicar uma coisa. Ó. Eu, de novo, vou tentar desenhar um cérebro aqui. Né? Aqui é um cérebro. Aí, aqui é o cerebelo. Aqui é a medula. Aqui, as estruturas gerais. O nosso cérebro, quando eu falar isso, pode ser que pareça que cada partezinha dele é responsável por uma função. Algumas partes sim, mas todas não. Então, imagina que isso aqui é o lado esquerdo do cérebro, e aqui tem uma regiãozinha aqui nesse ponto aqui, ó, que é um giro cerebral chamada área da fala motora, ou de Broca. Paul Broca foi um cirurgião francês. O indivíduo levou um tiro, lado esquerdo, e ele perdeu a capacidade de falar. Ele falava, ele emitia sons, mas não conseguia gerar as palavras. Mas ele escrevia, normal, ele entendia o que os outros falavam. Então, isso aqui foi chamado área de Broca, hoje chamado área da palavra falada. Ou, desculpa, da palavra falada, da palavra motora. Então, aqui é uma área da fala. Se isso aqui for lesado, o indivíduo perde a capacidade de falar na parte motora, ou seja, de gerar os sons da fala corretamente, tá? Som ele gera. Esse indivíduo, ele só conseguia falar tantã. Tantã. Por isso que aqui no Brasil fala que a pessoa é doida, que ela é tantã. E ele foi apelidado no hospital de tantã também. Isso aqui é sério. Nessa região aqui, ó, vamos colocar aqui posterior, essa regiãozinha aqui, também é uma área da fala. Só que é a área da fala sensitiva. A pessoa que tem a lesão aqui,
ela perde a capacidade de falar, mas ela não perde a capacidade de gerar palavras, ela perde a capacidade de organizar as ideias para gerar a palavra. Para dar motor. Aqui, área da fala sensitiva. Também a área da fala. O que você vai concluir? Tem região no cérebro que, se for lesada, a gente não consegue estabelecer funções. Por exemplo, teve um caso que o indivíduo teve o lado direito lesado, nessa região aqui onde eu estou pondo a mão, grande, pegou a parte frontal e parte parietal, e ele acordava à noite assustado com um monstro peludo encostando nele à noite. Ele parou de reconhecer a metade esquerda do corpo dele. Ele não tomava banho do lado esquerdo, andava normal, porque a medula gera deambulação, não é uma coisa do córtex cerebral, do cérebro, mas é da medula. Ele escovava os dentes só do lado direito, não escovava do lado esquerdo. O lado esquerdo dele não existia. Então, ele acordava com o monstro era a perna dele que encostava na outra perna que ele sentia. Ele perdia a sensibilidade e o reconhecimento do lado esquerdo do corpo todinho. Mas quem determina as funções cerebrais, de acordo com o André Luiz, é a mente. E a mente seria uma estrutura que está envolvendo isso aqui, ó, e que ela está em associação direta com o espírito. Então, o espírito é que manda as informações para a mente, e a mente manda as informações para o cérebro. Então, O que é a mente? Oi? Não entendi. O que é a mente? A mente é uma estrutura que envolve o cérebro e que o espírito manda os pensamentos para ela. Ela é a sede do pensamento. E ela manda as informações espirituais para o cérebro carnal. Ela é espiritual. Só que sem a parte material, o encarnado não funciona, mas ela é espiritual, sim. Existe as correntes de psiquiatria que fala que a mente é o próprio cérebro, chamada monista. Existe a corrente espiritualista que fala que a mente é maior que o cérebro, ela é acima do cérebro. E por isso que ela é chamada espiritualista, mas não é que eles sejam espíritas, não. Isso é uma corrente de pensamento dentro da psiquiatria, tá? Mas tá bom. Então, tudo que vem de informação, chega informação, por exemplo, informação do cérebro vem para a mente, da mente vai para o espírito. O espírito responde para a mente e a mente responde para o cérebro. Isso acontece numa velocidade muito grande, então funciona assim. Então vamos lá. Se tiver um obsessor, o que ele faz? O obsessor é um cérebro, né? Vou colocar aqui, vou só escrever aqui obsessor. É assim que escreve? Né? Uhum. E obsessor. O obsessor, ele joga uma energia em direção ao encarnado. Tá vendo? Essa energia vai seguir vários caminhos, dependendo da situação do obsessor, porque o obsessor, se a gente pensar assim, ele faz isso de propósito, ele é uma coisa meio natural. Ele tem capacidade de fazer o indivíduo perder a fala? Tem. Se ele jogar a energia dele aqui, ó, para essa região aqui, ó, ele oblitera a fala dele e ele não consegue falar. Ele joga uma vibração gosmenta, pesada, escura, que impede que o cérebro dele funcione direito. Lembra que esse cérebro tem uma réplica, que é o cérebro do perispírito. Então, essa energia do obsessor, vou chamar de energia, não vou fazer. O próprio André Luiz, ele evitou chamar de energia, chamar de fluido. Um fluido denso, pesado. Então, isso aqui explica por que ele não falava. Enquanto o espírito obsessor
estava agindo sobre ele, ele impedia que o indivíduo falasse. Provavelmente não foi a área da fala sensitiva, que ele conseguiu organizar as palavras. O que ele não conseguia fazer era expressar a palavra. De acordo com o Kardec, o nome disso aqui é subjugação. A subjugação acontece quando o obsessor ele toma conta de uma parte física do obsidiado, impedindo que ele faça alguma coisa ou fazendo com que ele faça coisas que ele não consegue reprimir dentro dele. Então, é um tipo de obsessão muito forte, a subjugação, a ponto de obliterar a capacidade de falar. Oi? Esse tipo de processo, ele pode acontecer para o adoecimento mental também, tipo nas depressões Sim. e coisas parecidas? Sim, aí que eu ia chegar nos pontos. Vou te dar um exemplo. Aconteceu um caso de um rapaz em Belo Horizonte que ele queria ser gay, decidiu ser gay. Nada contra a homossexualidade, estou contando o caso, tá? E aí, conversando com a psicóloga falou, assume. Ele assumiu, e aquilo doeu muito nele, ele não conseguia se dar bem, e foi para o centro espírita. Tirado o obsessor, ele percebeu que ele não era. Então aí já entra no ponto que você perguntou, Giovana. Porque eu peguei esse exemplo da área da fala motora, que é uma área muito específica mesmo no cérebro, né? É chamado giro orbicular dentro do giro frontal inferior. Muito específicos. Naquele ponto específico. Se o indivíduo é capaz, o obsessor, de mexer nisso, ele pode mexer com qualquer parte do cérebro. Então, esse fluido denso aqui, ó, ele pode chegar a qualquer parte do cérebro. Então, ele pode aumentar a ansiedade, porque ele não cria, essa ansiedade existe. Entendeu? Ele pode aumentar o processo de depressão, se a depressão já existe, porque ele não cria. Se o indivíduo não é deprimido de jeito nenhum, não é ansioso de jeito nenhum, o espírito pode mandar o que for para ele, que ele não vai conseguir respaldo, sabe? E vou colocar saúde mental em geral, como você falou, que na verdade era para chegar nesse ponto. Então nós temos caso, vou dar um exemplo, a pessoa tem convulsão. Aí ela vai, faz todos os exames, tomografia, ressonância, faz os estudos vasculares do cérebro, para ver se não tem nenhuma artéria entupida, nenhuma veia entupida ou parcialmente entupida, para a gente falar de uma maneira mais direta. A pessoa, o médico fala, não tem nada. Não tem nada. Fisicamente, você não tem nada. No entanto, a pessoa tem convulsões constantes. Nesse caso, a presença do obsessor, ele luta contra a presença do obsessor, o obsessor joga esses fluidos densos no cérebro todo, e ele responde, a resposta dele, o medo dele, da presença desse espírito, faz com que ele entre em convulsão, que ele perde o controle do próprio cérebro material dele e, evidentemente, do espiritual. Porque, para esse fluido denso agir, ele precisa também agir dentro do cérebro perispiritual, né, do perispírito. Aí, eu estou, na verdade, aprofundando o que nós falamos antes lá. Aí você imagina, então, esse obsessor, a obsessão, começou quando o indivíduo nasceu. Antes dele reencarnar, ele já estava sendo perseguido. E aí, antes de reencarnar, e ele reencarna, muitas vezes, os espíritos que o perseguiam ficam evoluindo dentro do útero com a mãe. São gravidez muito pesada, muito difícil, a mãe sofre muito, fica doente, ninguém sabe a causa. Depois, existem doenças que afetam a parte física, por exemplo, que é a diabetes gestacional. Depois pode ter eclâmpsia. É uma situação muito complicada. Antes de reencarnar, começa a obsessão. Aí, com o passar do tempo, na infância, no adulto,
esse obsessor continua trabalhando lá. Então, esse fluido, se ele não for disperso, o fluido denso, se ele não for disperso pela oração, pelas boas ações, ele vai se acumulando no corpo. Aí a aura desse indivíduo vai ficando escura e ele vai perdendo as funções mentais. Esse fluido denso acumula com o passar do tempo. É aquilo que nós comentamos. Eu não lembro se foi na terça ou no domingo passado, que o indivíduo fica ruim depois de velho. Não. Quando esse fluido denso acumula, a ação dele é mais forte. Carlos, Oi. aí no caso, o passe também pode ajudar? Sim. Ajuda muito. O tratamento espiritual, ele retira esse excesso de... não tira tudo de uma vez, mas tira esse excesso de energia negativa, densa, e o indivíduo sai do centro espírita leve, como se estivesse, né, recebendo assim, um alívio. A mente dele sai mais clara, os pensamentos são mais claros. Mas se ele chama esse obsessor de novo, ele não tem boas ações, não ora, não tem um trabalho de autorrenovação, ele volta a acumular novamente isso. Então, quando a gente faz oração, quando a gente sempre vai fazer oração, uma oração sincera, ela destrói esses fluidos. Né? Obrigada. Vocês viram lá aquela última mensagem dos Salmos? Está errado, lá está Salmo 5, mas é Salmos 4, tá? Lá no WhatsApp, ó. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Salmos de Davi. Quanto tempo antes de Cristo? A importância da oração é muito grande. Então, mesmo que a gente não saiba o mecanismo da oração, ela faz muito bem. Então, a oração sincera, feita com amor, ela destrói esses fluidos densos, né? Então, o fluido denso, vamos colocar assim, ele é destruído, né? Não completamente, porque tem que ter ação também, ó. Ele é destruído pela oração, pela prece. O indivíduo que ora com fé, ele efetivamente quer se melhorar. Então, nós somos alvos de vibrações pesadas, tanto de encarnados quanto desencarnados. Nós tivemos uma percepção que os espíritos nos mostraram, que na tentativa de desestruturar o nosso equilíbrio, os obsessores vão para os encarnados, faz o encarnado pensar mal desse encarnado que eles querem perseguir, e esse encarnado, desatento à oração, desatento ao bem, passa a pensar mal daquele outro encarnado, fazendo com que as vibrações se tornem mais densas e mais fortes ainda, sabe? Então, muitas vezes, a maioria das vezes até, eles utilizam. Por isso que muitas vezes a gente sente vibrações pesadas perto de algumas pessoas que acabam nos odiando sem motivo justo, sem lógica, apenas porque elas seguem o direcionamento dos obsessores, sabe? Isso acaba acontecendo bastante nessas perseguições dessas vibrações. Isso aqui são casos mais fortes, né? Igual o caso da subjugação. Na obsessão simples, esse fluido denso, ele envolve o cérebro todo, né? Só para a gente ter uma ideia, ele envolve o córtex cerebral e principalmente a região associada à epífise. Esse aqui piorou um pouco, esse cérebro. Não, o cérebro, tá? Considerar, não, vou refazer agora, fiquei até triste com isso. Thales? Oi. Sempre os espíritos obsessores atuando sobre o encarnado, conscientemente, eles sabem a forma de agir ou a emissão do pensamento deles vai diretamente ao cérebro do encarnado? Tem dois Ou, tipos. por exemplo, eles direcionam conscientemente essa ação ou só a forma deles pensarem já age em determinadas áreas? Os dois tipos. Só o jeito deles pensarem, se a gente é fraco naquela área, a gente recebe a vibração dele naturalmente, nem percebe.
e é uma coisa automática, eles também não percebem. No entanto, existe no plano espiritual, a gente vai ler isso no livro Libertação, Escola de Vingadores, em que os obsessores treinam espíritos para serem obsessores e para gerar monoideia. Então, aqui, a ideia da monoideia, vamos colocar aqui, ó, a obsessão tende a gerar monoideia. O que é monoideia? Você não consegue tirar aquele negócio da cabeça. Você sente raiva de uma pessoa, você não consegue tirar aquilo da cabeça. Uma pessoa te fez mal, aquilo, você pega ódio, não consegue tirar aquilo da cabeça. Você pensa em dinheiro, não consegue tirar aquilo da cabeça. Você pensa em vaidade, que os outros têm que olhar para você, te achar bonito ou bonita, e não consegue tirar isso da cabeça. Então, essa obsessão via monoideia, de um modo geral, ela pode ser consciente ou inconsciente. Então, por exemplo, no caso do livro Libertação, o indivíduo que ele estava obsediando era avarento. Então, os dois obsessores conscientes da vingança que fizeram esse curso, eles disseram, né, na Escola dos Vingadores, levaram cerca de 15 a 20 espíritos semiconscientes que também eram avarentos e deixaram em volta da casa. Porque a mente do encarnado alimentava esses espíritos, gerando um ambiente propício para eles, o nicho deles, gerando um processo de obsessão muito forte. Isso acontece com sensualidade. É muito difícil uma pessoa sensual, uma pessoa que tem ideias egoístas de sexo, não carregar consigo a sua, vamos dizer assim, o seu séquito de espíritos que querem ter sensações. Aí você imagina duas pessoas se encontrando, cada um com o seu séquito, não precisa nem falar o que vai acontecer, né? Isso vai gerando algo assim, eu vou colocar em vermelho até, vou colocar vermelho mesmo, assim, a mente fica envolvida com umas vibrações pesadas, envolve a mente, envolve o sistema neural e o corpo do indivíduo todinho nessas vibrações pesadas, assim, ó. E aí todas as células do corpo tendem a sofrer a ação disso. Ou seja, as células do corpo, toda célula do corpo, sofre a ação dessas vibrações pesadas, né, desse fluido denso aqui, ó, esse fluido denso vermelho, e ele ocasiona déficits de saúde, déficit celular geral. E aí a pessoa está sempre mal, qualquer doença ela pega rapidamente, ela começa a acontecer processos patológicos muito fortes dentro do íntimo dela, nos órgãos dela. Então, se ela, por exemplo, for uma pessoa que o sentimento não foi bem elaborado, ela começa a sentir problemas cardíacos. Se o problema dela foi que na vida passada ela bebeu demais, ela pode começar a sentir problemas hepáticos, gástricos, pancreáticos. O cérebro é o primeiro a ser afetado, então não consegue ter o pensamento coordenado, porque a monoideia é trazida pelo espírito, né? Então, o indivíduo avarento vai ficar pensando em dinheiro, toda conversa vai para dinheiro. Vocês entenderem, quando uma pessoa é vaidosa, ela é egoísta, ela não consegue parar de falar dela mesma. O assunto muda, ela traz o assunto para ela. E o assunto que interessa para ela, ela sempre traz à tona, ela não consegue ficar sem. Por exemplo, uma pessoa competitiva, né? Você fala uma coisa para ela que para você é normal, você fala tipo assim, nossa, fui visitar um parente lá em Atibaia, né, que a dona Beth mora, cidade chique, e a pessoa fala, não, mas eu também fui visitar um parente no Rio de Janeiro. Não tem nada a ver, pode ser até mentira, até uma coisa que não tem nada a ver, mas a pessoa ela acha que ela está sendo humilhada pela conversa da outra. O obsessor já age jogando essa monoideia, você não pode ser inferior a isso. E a pessoa já entra em processo de competição constantemente, porque a obsessão vai fazendo isso, mas ela só faz isso porque ela já tem essa ideia de competição íntima, né? Chega a ser assustador. Você vai falar assim, vai explicar uma coisa, né, para uma pessoa, assim, sem qualquer interesse, e fala algo do tipo, já percebi que isso acontece várias vezes, né? Você vai falar alguma coisa que é simples coisa do espiritismo mesmo,
você fala algo de Jesus, algumas pessoas no processo obsessivo, elas sentem necessidade de ficar contra aquilo, de falar que a interpretação não é bem aquela, e que a situação é outra. Ela não entra numa conversa de Jesus, sério. Tem gente que evita falar de Jesus o tempo todo, evita falar de Deus. A conversa volta para Jesus, volta para a moral. A tendência é sair dessa conversa que os obsessores não deixam. Eles tentam tirar o indivíduo de qualquer raciocínio lógico. Por isso que, para fugir disso, o estudo ajuda, porque a pessoa, quando está estudando, ela está aumentando a sua capacidade de análise, a sua capacidade de raciocínio. E se ela faz o bem, a ação boa dela faz com que os bons espíritos venham. Então, para destruir esse fluido denso aqui, ó, acumulado, a dona Maria Ângela perguntou do passe, a própria presença de um bom espírito já afasta, destrói parte dessa vibração, não completamente, porque parte dela vem da gente também. Desfazendo essa vibração, a pessoa se sente mais leve. A boa ação sempre vai trazer um conforto imediato. Imediato. A pessoa faz a boa ação, ela não precisa esperar para receber o conforto, porque imediatamente os bons espíritos já retiram vibrações pesadíssimas dela. Uma oração, uma conversa amena, uma conversa sobre Deus, Jesus, sem qualquer interesse secundário, faz isso. Mas, normalmente, o egoísmo faz com que as pessoas tendem a não falar, né? A não falar de Jesus, a não falar de Deus. Essa conversa é difícil. Se a gente puder colocar sempre onde a gente estiver conversando Jesus, Deus, coisas boas na palavra, a palavra emite vibrações, emite fluidos pouco densos. Os fluidos vamos dizer assim, de alta intensidade, de alta velocidade, de alta frequência, eles destroem esses fluidos de baixa frequência. A gente já chegou a explicar isso de uma vez, que é como que funciona isso. Então, por exemplo, no caso da oração, né? A gente é formado de átomos. Então, essa explicação está no livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Então, o átomo tem um núcleo dele, e em volta do átomo tem as camadas, né? Aí nós aprendemos lá no ensino médio, pelo átomo de Bohr, né? E depois tem outros modelos atômicos, tem aí o elétron, por exemplo. Então, vamos pegar aqui esse elétron que está nessa camada aqui, na camada 2, né? Nós sabemos que o elétron, ele desaparece aqui, ó, aparece numa camada, se eu chamar de salto quântico, e ele retorna para a camada de origem dele, emitindo energia. Quando a gente ora, ele vai lá longe. Ele vai... Os elétrons pulam para uma região mais distante do núcleo, gerando uma vibração energética, que essa energia emitida aqui é luz. E é luz de alta intensidade. Se a gente vive no estado egoísta, o elétron, por exemplo, ele vive saltando para uma camadinha mais próxima e retorna para a mesma camada. Isso aqui também emite energia. Mas essa energia aqui, ó, é energia densa, do egoísmo. E a gente é capaz de sentir isso. Quando a pessoa é mais espiritualizada, a gente olha para ela e sente uma certa tranquilidade, uma certa paz. São todos os átomos do corpo trabalhando na oração. Olha, os átomos formam as biomoléculas, as biomoléculas formam as estruturas supramoleculares, que formam as organelas, que formam as células, e as células formam os tecidos. O átomo forma tudo. Se você age sobre o átomo no processo de oração, no processo da boa ação, todo o nosso corpo tem luz. Por isso que o Cristo fala, né, que nós somos luz. Nós somos luz mesmo, de fato. Quando a gente ora, essa luz ela tem maior frequência, ela é mais clara, né? Então, essa luz aqui, por exemplo, tende ao branco, ao azul, ao
verde ao anil. Essa luz aqui, por exemplo. E quando a gente vibra abaixo, densa, tende a cinza, vermelho, preto. Preto é ausência de cor. O indivíduo pega tudo para ele mesmo, né? Então, assim, tudo bem que eu estou falando de coloração, tudo bem, mas não é cor. Branco e preto. Branco é o somatório de todas as cores e preto é a ausência de todas as cores, né? Então, nesse caso, a oração ela faz com que os átomos do perispírito expulsem esse fluido denso. Então, como a gente falou, assim que você faz uma boa ação, assim que você ajuda a uma pessoa, assim que você faz uma prece sentida, essas vibrações pesadas naturalmente são desfeitas e diminuídas. O indivíduo se sente mais em paz, mais tranquilo, controlando seus próprios pensamentos. A tendência, inclusive, que essa luz mate as bactérias e os vírus que causam doença, por exemplo, até um determinado ponto. Quando eu falo isso, não é 100%. Eu falo assim, então uma oração tira toda a energia pesada? Não, porque se aquele defeito é nosso ainda, nós não precisaríamos mais trabalhar pelo bem, bastaria ficar orando, e nós sabemos que não é assim. A oração efetivamente precisa ser respaldada pelas boas ações, pelo sacrifício em favor do próximo. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 20 dele, está aqui na minha frente até, o André Luiz vai falar de corpo espiritual e religiões. Né? Aí ele fala assim, ó, olha que interessante, é um livro que podemos considerar bem científico, né? Com informações bem técnicas. Ele fala sobre a razão, a responsabilidade e a consciência. Percebe nesse departamento que, além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento, e em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Então, a afetividade vai converter em amor quando o indivíduo se capacita a se sacrificar em favor da sua melhora, em favor do próximo. Então, isso é uma voga constante dentro das leituras espíritas, de que o sacrifício, as boas ações, eles agem de forma direta na remoção dessas vibrações pesadas. E a remoção delas indica uma saúde melhor. De acordo com isso que nós estamos falando aqui, nós também vimos no livro Libertação que o indivíduo, ligado ao obsessor durante muito tempo, e cometendo atos muito ruins, quando ele chegou perto dos 60 anos de idade, ele começou a sofrer de parkinsonismo, porque o espírito começou a agir nos núcleos motores do mesencéfalo e do córtex cerebral. Ele não é caracterizado como uma doença de Parkinson, que é genética, e é uma lesão, né, de núcleos específicos do mesencéfalo. Mas ele perde a capacidade do autocontrole de tal maneira que o espírito domina. Porque ele viveu com essas vibrações pesadas tanto tempo que o espírito passa a dominar esses centros nele. Por isso, então, que as demências da terceira idade, elas podem ser retardadas, evitadas ou amenizadas pelas boas ações, pela oração, para que o indivíduo não tenha essas doenças de maneira muito forte, né, a ponto de machucá-lo. Então, ele precisa ter Alzheimer. Ele vai ter, só que não vai ser tão forte quanto os outros, por exemplo. Ele precisa ter uma demência senil, por exemplo. A demência senil não vai ser tão forte, a perda de memória não é tão forte, por causa da oração e porque ele se desfez dessas vibrações. Vocês podem ver que a medicina do futuro está associada ao controle dessas vibrações. Então, o indivíduo é o próprio médico, né? Ele vai se ajudar muito se ele cuidar de si mesmo através das boas ações, de oração,
de esforço em fazer o bem, de se sacrificar pelo semelhante. Do outro modo, não tem o que fazer. Qualquer ação ruim, qualquer pensamento egoísta, vaidoso, qualquer coisa que você poderia fazer pelo outro e não faz de forma consciente, você está facilitando a ação dos obsessores, que mandam esse fluido denso, que vai acumular em regiões mais específicas, de acordo com a nossa personalidade, ao longo do tempo, e nos órgãos, não é só no cérebro, e o indivíduo vai sofrer as consequências disso nas células materiais, né? Então, até certo ponto, os medicamentos funcionam, até certo ponto, a medicina da Terra consegue utilizar as características genéticas, fisiológicas, metabólicas, em favor do indivíduo. Chega um ponto que os medicamentos não vão funcionar mais, porque a questão era espiritual. A doença, naturalmente, ela existe. Vocês vão ver uma discussão dessa na Gênese, feita pelo Kardec, que ele fala que os problemas de um corpo deficitário, ele vai aparecer. Então, nós temos um corpo material, como ele não é um corpo habitado por almas muito superiores, a estrutura da fisiologia dele determina, com o passar do tempo, o envelhecimento celular, causando doenças. Quanto mais purificado for o espírito que está ligado nesse corpo, menos ele vai ter. Nós não temos que tomar cuidado com isso, por causa dessa parte material. Por exemplo, o Chico era doente a vida inteira, né? Você vai falar que o Chico não tinha uma vibração boa? Não é isso, é porque era uma questão que ele precisava passar, vamos dizer assim, kármica, né? Necessidade que ele passasse, até porque muitos espíritos superiores, nós vamos ver isso no André Luiz, na mãe do Lísias, pedindo para reencarnar com defeito, para que ela não chamasse tanta atenção dos outros, para não cair novamente na parte da sensualidade. Não está escrito isso claramente lá, mas deixa bem claro que é isso que está acontecendo. Ela pede para vir manca, se eu não me engano, né? Problema de tireoide, na verdade. Desculpa aí. Problema de tireoide. Em outro momento, acho que a gente vai ver isso. A pessoa vem manca, né? Sim. Ela vem com um problema, um defeito no membro, para que se tire a atenção da beleza para não gerar problemas, né? E é uma outra história. O que nós estamos falando é que dentro das condições que a gente reencarna, mesmo que seja para ter a doença, nós podemos melhorar ou piorar de acordo com as nossas orações. Então, o que o Cristo fez aqui? Nós já mostramos, né? O Cristo simplesmente veio aqui, ó, e tirou a ação do obsessor sobre o indivíduo. E aí tirou a ação do obsessor e, além disso, limpou a área da fala dele. Imediatamente começou a falar. Se ele não sabia falar, ele não ia falar. Né? Se ele não soubesse falar. E o pessoal só sabia que ele era mudo, porque um dia ele falou, e depois que o demônio entrou, ele não falou mais, certo? Então, quando ele chama de possessão, é essa subjugação, em que ocorre um controle da parte física do indivíduo. Compreenderam a questão? Por trás desse versículo tem muita informação, né? Então, saindo, fica à vontade, Wagner, para falar. Desculpa, eu ia dar um joinha aqui, mas... Tá. Entendi, desculpa. Aqui a dona Maria Zé escreveu: tem uma afilhada que tinha desmaio depois que está frequentando estudos espíritas. Não tem mais, né? Os espíritos obsessores podem gerar desmaio, sim, perda de sentidos. Assim como gerar crise de ansiedade, crise de depressão, mal-estar súbito. E as várias fobias, de um modo geral, elas são potencializadas pelos obsessores, pelos espíritos obsessores. Agora, o fato do obsessor sair tem algumas coisas a serem associadas. Se o indivíduo mantiver a conduta errada, o obsessor se arrependeu, vai embora, vem outro, toma o lugar dele. E ele vai continuar do mesmo jeito. Se o indivíduo se arrependeu, e já é o tempo, o obsessor se arrependeu, e o indivíduo encarnado já é o tempo que ele deveria passar por aquela provação, e é para ele poder vencer, então ele não vai ter mais. Tem isso também. Agora, mesmo que não seja o tempo daquela provação, só dele mudar as atitudes dele, as ações,
a oração, o sacrifício pelo próximo, o obsessor já perde a força. Então, o obsessor, você acorda, o obsessor está lá mandando vibração pesada, né, o tempo todo. Aí você já faz uma oração pela manhã, a força dele diminui. Aí você tem pelo menos 15 minutos de paz, né? Ela foi assim, Thales. A Zelena, ela desmaiava, sabe? Tinha assim, uns desmaios feios, sabe? E não era controlado. Ela podia estar em qualquer lugar. De repente, ela, sabe, essa tipo de epilepsia. Sim. E depois passou, não ficou assim, entrou e já não. Ela ficou muito tempo, né? Estudando, e ela estuda até hoje, graças a Deus. Mas foi através do espiritismo que ela ficou bem. Ok. Essa situação, obrigado pelo exemplo da senhora. Essa situação, nós vamos entender que o pessoal que trabalha com a saúde, né, vai ver que tem coisas que não tem como explicar só por questões materiais, né? A pessoa está obsediada, a pessoa está sofrendo influência espiritual séria, e aí um passe ajuda, né? Vibração boa, uma oração acaba auxiliando a pessoa a sair até melhor. Uma conversa, porque em todo lugar onde existe cuidado da saúde, tem sempre bons espíritos e maus espíritos. Se o profissional da saúde tiver a intenção de fazer o bem, os bons espíritos se ligam a ele e a equipe dele já auxilia os pacientes para ajudá-lo nessas questões de obsessão. O paciente já entra tenso, nervoso, ansioso, já vai acalmando, só de conversar com o médico ele já vai acalmando. Ou com o enfermeiro, principalmente enfermeiro, né? Porque quem mais vai ficar perto do paciente é o enfermeiro, mais que o médico, né? Então, o caso, a chance de fazer a caridade é muito grande. O enfermeiro que quer se ligar ao bem, que se preocupa com a saúde espiritual do paciente, porque nós somos filhos de Deus, nós nascemos para fazer a caridade. Nós somos herdeiros e co-ajudantes, co-criadores da criação divina. Então, todo indivíduo que reencarna, ele reencarna para fazer o bem. Então, a preocupação com o semelhante tem que ser a base da ação de todo indivíduo que nasce, em qualquer planeta, em qualquer lugar, tendo consciência, né? Tendo a razão, o pensamento contínuo e desenvolvendo o senso moral, ele tem que fazer o bem. Então, muitas vezes você faz bem fazendo o seu trabalho bem feito. Qualquer profissão que você tenha, você fazendo com amor o seu trabalho, você já está lutando contra a obsessão, você já está lutando contra o erro, contra a maldade. Se tiver mais nenhuma dúvida, a gente passa aqui para o próximo versículo. Eu só queria falar o que aconteceu, igual você falou do profissional, com o coração faz um bom trabalho. Em 2019, minha filha descobriu um problema no coração e o pediatra dela, na época, ele é espírita, né? Hoje ela está com 21 anos. Ele é espírita e ele descobriu esse problema no coração dela. No dia da cirurgia, ele ia até participar, falou assim, não, eu vou com ela na cirurgia e tal. Aí, do nada, ele ligou para mim e falou assim, Renata, eu não vou na cirurgia, eu vou de outra forma, porque eu acho que vai ser melhor para mim. E aí falei o dia da cirurgia, tudo certinho. Aí, na hora que chegou, na hora da cirurgia, minha menina estava lá dentro do bloco cirúrgico, a equipe veio todo São Paulo aqui para Pouso Alegre fazer. Ele falou assim, mãe, o problema dela, a senhora sabe que é difícil, eu não autorizaria fazer no meu filho. Para te ser sincera, eu não faria em mim essa cirurgia, que ela é difícil, é um órgão que não tem como parar para fazer
Aí eu liguei para o doutor Arthur, né? Como ele é espírita, ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, já está tudo preparado. Ele foi, não marcou paciente nenhum, né? No dia, e fez a cirurgia. Aí, depois, 6 horas depois da cirurgia, que ela ficou 6 horas no bloco cirúrgico, o médico da equipe manda me chamar e fala assim, mãe, conseguimos. Então, assim, o que eu quero dizer, teve a intervenção humana, mas a cirurgia dela foi toda espiritual, porque ele não ia conseguir fazer. Então, né, igual falou da parte aí, se tem um profissional da saúde, tá ali preparado para dar essa assistência, acontece, e assim, a testemunha. Tanto é que minha prima que faleceu hoje, está fazendo 7 dias, poderia ter acontecido com minha filha a mesma coisa, falecida, e ela não conhecia essa parte da espiritualidade, né? Assim, é um testemunho, prova viva da espiritualidade na vida. Renato, obrigado por trazer essa experiência. E, de fato, alguns colegas que são espíritas, médicos, né? Um é o oftalmologista, ele falou assim, eu quando estou fazendo cirurgia no olho, eu consigo ver os espíritos do meu lado e alguns pegando da minha mão para fazer a cirurgia. Sim. A parte espiritual, ela nunca deixa de existir, acreditando ou não. Mas quando ele trabalha pelo bem, com boas intenções, ele passa a ser um instrumento melhor na ação dos bons espíritos em favor do semelhante, né? Tanto é importante a parte material, quanto é importante a parte espiritual também. Então, foi depois disso que eu tento buscar um entendimento mais aprofundado, conhecer e alguém para mim mostrar, porque foi através dessa parte da saúde, né, da espiritualidade, junto com o pediatra dela, que toda a vida eles dois tiveram sempre uma afinidade muito grande, ela na parte espiritual, mas eu tento entender, né? Foi a partir daí que eu busco esse conhecimento. É só um testemunho mesmo para vocês. Obrigado, ajuda bastante. Se alguém tiver mais alguma coisa que falar, fique à vontade. Então, tá bom. Então, agora aqui, no versículo 15, porém alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. O homem acabou de expulsar o demônio, né? Já curava todo mundo, eles estavam pedindo um sinal do céu, né? É porque ele é calminho, né? Porque se tivesse a evolução que eu tenho, já vi um raio direto na cabeça desse indivíduo, como testemunho para os outros que estavam lá. Mas tudo bem. Brincadeirinha. Mas veja que interessante. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesmo cairá. O que é isso? Se o indivíduo faz o bem, não tem por que ficar contra, a não ser que você não seja do bem. Aí sim. Então, o pessoal que era contra Jesus não era do bem. Quantas vezes uma boa ação nossa irrita os outros? Você faz uma atitude boa, ajuda uma pessoa, a própria pessoa, muitas vezes, ela desconfia. Por que está me ajudando? Por que a pessoa está fazendo isso? Ela tem alguma intenção. A própria pessoa que recebe o benefício, ela duvida. Outras pessoas que estão próximas duvidam também, porque eles duvidam do bem. Como ocorre incapacidade de fazer o bem, a pessoa não faria o bem, ela duvida que o outro seja capaz de fazer. Isso é o natural do ser humano, né? Ele, como a pessoa costuma pensar nos benefícios, nas segundas intenções, conhecer pessoas que fazem sem segunda intenção é muito difícil para eles. Então, aqui eles estão falando assim, ele expulsa o demônio pelo demônio, mas o demônio que expulsa o demônio não pode ser do grupo dos demônios, porque ele está contra. Né? E aí me lembra da história do Raul Teixeira, que ele era, eu já estou repetindo, mas sempre bom repetir, né? Pestalozzi, o mestre de Kardec, na área didática, falava que o lema de quem ensina é repetir. Né? Não que a gente tenha qualquer intenção de ensinar, mas apenas de discutir. Mas, no entanto, eu acabei entendendo que é preciso repetir muito as coisas que a gente fala para
nem todo mundo absorve na primeira vez, né? Faz sentido, porque pode ser a primeira vez que está ouvindo. Mas o Raul Teixeira, católico, coroinha, estava na igreja, e um colega dele, da mesma idade, falou que era espírito, foi a coisa do demônio. Falou, mas então vamos lá ver, para você ter certeza. Ele não quis ir, e o cara falou, mas se você tem a proteção de Jesus, o demônio vai te fazer mal. Ele foi. Um estudo da mocidade, ele conta. Eu acho que foi isso mesmo. Aí, mas não importa, foi para o centro espírita. Chegou lá, ele se maravilhou com o que ele ouviu, chegou em casa e falou para a mãe, o pai falou, eu sou espírita. Disse que os pais não deram bola, falou assim, ontem você estava na igreja como coroinha, agora você é espírita? E riram dele, né? Se tornou um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. E aí ele saindo na rua, muito desbocado, e as senhoras lá da igreja, né, falaram, como é que você está? E você está indo lá na igreja, não estou te vendo mais. Eu falei, não, agora eu sou espírita. Aí disse que a mulher falou assim, espírita, isso é coisa do demônio. Ele falou assim, Jesus foi chamado príncipe dos demônios, com Jesus até no inferno. Um pouco mal educado, mas de qualquer forma deu a mensagem dele, né? Que a questão aqui é bem clara, né? O demônio vai curar os outros. O demônio não pode curar os outros, o demônio é mau. O demônio pode ter amigo, entendeu? E é claro que isso é o quê? É a maldade do próprio indivíduo, né? Ele não consegue ver o bem acontecer. E isso é uma coisa muito comum na sociedade de hoje. Muitas vezes as pessoas fazem o bem, auxiliam os outros, ela é vista com segunda intenção pelas pessoas que são incapazes de fazer. Uma das coisas que a gente notou também, que eu chamei hoje, até antes do estudo começar, de psicologia de obsessor, né? A pessoa tende a jogar os outros para os mesmos defeitos que ela cometeu, para ver se ela tem companhia nas bobagens que ela faz, né? Essas pessoas normalmente são assim. A gente tem que tomar cuidado para não ser, porque obsessor nós já fomos. Tá? Mesmo sem querer. Isso aí tá. Se quiser ler alguma coisa, livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. Se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. Ficou bem claro o raciocínio do Cristo, né? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam? Os vossos filhos? Então, os filhos dele, da sinagoga, era comum expulsar demônios nas sinagogas. Eles, pois, serão os vossos juízes. Ou seja, se antes os profetas, que eles consideravam profetas, que tinham escrito as escrituras deles, dizendo que demônio tinha sido expulso, e os filhos deles expulsam demônios, ou seja, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, então Jesus expulsava o demônio pelo demônio, e essas pessoas expulsavam pelo quê? Também é demônio? Então Jesus, nesse caso, não dá uma demonstração patente física, mas pela lógica, pelo raciocínio. E eu acredito que todos nós estamos aqui na busca do conhecimento espírita pelo raciocínio espírita, e não pelas manifestações físicas, né? Não é porque a mesa girou, porque fez a brincadeira do copo, outras vezes por causa da dor, né? Diz que se procura a doutrina espírita por amor, pela dor, e alguns acrescentam pela razão, que realmente ela fala muito forte ao raciocínio, né? E aqui o Cristo está ensinando uma lógica bem clara para eles. É como um professor que não ficou bravo com os alunos que estavam pensando mal dele, ele simplesmente explicou, com bastante amor. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, aquele que acredita em Deus e ele está expulsando o demônio em nome de Deus, fortaleceram aqueles que já acreditavam, baqueou aqueles que não estavam acreditando, e aqueles que não querem acreditar não têm o que fazer. Deve ser aquele tipo que falava assim, não sei, não quero saber, ainda tem raiva de quem sabe, né? Umas coisas desse jeito, assim, que o ser humano costuma fazer. Consigo mesmo, né? Eu acho que esse aqui não requer mais detalhes de explicação, por causa dessa questão do que nós falamos, que é o Cristo professor, né? Cristo ensinando como fazer. Mas nós podemos, com oração, expulsar demônios. Não de uma vez, como Cristo fez, o demônio vai embora e tudo muda, mas orando pelas pessoas, agindo no bem,
dando bom exemplo, aos poucos a obsessão passa a ser desfeita, passa a diminuir o efeito, né, sobre as outras pessoas. Tem gente que não quer, né, de forma alguma, não quer. Não quer aprender, não quer saber, mesmo diante dos raciocínios mais claros, ela não consegue superar os seus próprios preconceitos, seu conservadorismo. A hora delas haverá de chegar, se elas quiserem. Quanto mais retardarem o tempo, não só da crença na bondade de Jesus, e ele como Filho de Deus, que nos trouxe o caminho da felicidade, mas a crença que, aceitando-a, ele continua trabalhando para si mesmo. Né? Algum questionamento? Sem questionamento? Então tá. Vamos fazer a nossa oração. Não foi boa noite para a Amanda, né? Deve ter entrado depois. Então, Foi. seja bem-vinda, Amanda. Obrigada. A dona Ana Paula Toledo Martins pode fazer oração para nós, por favor? Posso sim. Então tá bom. Um beijo para todos, até terça-feira. E neste momento, onde fechamos nossos olhos, levando mais ainda os nossos pensamentos, e abrimos os nossos corações para receber as bênçãos do alto. As bênçãos das tuas palavras, Mestre amado, que há tantos anos ecoam em nossas mentes, que alcancem os nossos corações. Que a tua assistência, Senhor, se estenda a todos que necessitam neste momento, onde doando as nossas vibrações e o nosso amor, agradecemos pela oportunidade do trabalho na tua seara. E como servidores fiéis, pedimos, Senhor, que fortaleça em cada um de nós a vontade firme, o desejo da execução das nossas tarefas, dos nossos deveres, com a máxima dedicação. Buscando o aprimoramento do nosso trabalho individual, buscando, assim, o aprimoramento de nossa alma, Lei soberana, onde quer que nos encontremos. Abrindo os nossos corações, agradecemos às equipes espirituais que tanto nos assistem, que nos fortalecem, que nos intuem, amparam e sustentam nas nossas provações. Irmãos amados e queridos, sempre presentes, agradecemos, Senhor, pelo teu amor que nos envolve, nos permitindo tantas oportunidades de trabalho, de redenção. E que aqui unidos neste momento, que o teu amor, que as tuas bênçãos se estendam aos nossos lares, a todos que conosco habitam, a todos que necessitam do teu amparo, da tua luz, e que recebam assim a assistência necessária. E bem agradecidos, Mestre amado, pedimos que o teu amor permaneça em nossos corações durante essa semana que se inicia. Que abençoe, Senhor, os nossos afazeres, os nossos pensamentos e as nossas palavras. E que todos que de nós se acercarem possam sentir a tua presença.
Que assim seja. Graças a Deus. Maravilha, minha filha. Que Fica assim com Deus. seja. Graças a Deus. Boa noite para todos. Graças a Deus. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. semana.